vocês estão? Então, aqui é a professora Lucilene novamente. Hoje eu trouxe para vocês a continuidade dos nossos descritores da nossa língua portuguesa. Turmas de 6º e de 7º anos, estudando os descritores. Nas aulas anteriormente, nós trabalhamos alguns eixos e alguns descritores dentro desses eixos. Vocês se lembram? Muito bem. Pega lá o material para a gente dar continuidade agora. Procedimento de leitura, eixo número 1, nós trabalhamos esses descritores. 1, que é localizar a informação explícita em um texto. Descritor número 3, que é informar, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. O descritor 4, que é inferir uma informação implícita em um texto. Nós estamos também no descritor 6, que é identificar o tema de um texto. O descritor 11, que é distinguir o fato da opinião relativa a esse fato. Então, todos esses descritores nós já trabalhamos e hoje a gente está trabalhando a continuidade. Nós já trabalhamos, na verdade, o eixo 1, o eixo 2 e hoje nós vamos trabalhar o eixo 3. O eixo 2 que nós já trabalhamos diz implicações no suporte do gênero ou do enunciador na compreensão do texto. E aqui nós temos o descritor 5 e o descritor 9. O descritor 5 é interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propaganda, quadrinhos, fotos, chat, entre outros. O descritor 9 é identificar a finalidade de texto de diferentes gêneros, lembra? Nós já trabalhamos. E hoje eu trouxe para vocês, no eixo 3, a relação entre textos, somente o descritor 15. Por quê? Porque no eixo 3 nós só temos um descritor, somente o descritor 15, que é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Então, nós vamos trabalhar no descritor 15 textos, geralmente 2 textos, e a gente vai fazer a comparação entre um e outro. Geralmente, eles vão vir com o mesmo tema, e nós vamos trabalhar qual a diferença entre um e outro, mesmo sendo com o mesmo tema. Vamos trabalhar textos verbais, textos não verbais, textos mistos, Então, vamos trabalhar a comparação entre esses textos. Vamos ver a diferença entre um e outro e fazer essa análise entre esses textos. Vamos lá para o nosso texto número 1. Aqui nós temos a linguagem verbal e a não verbal, que é as imagens, Então, nós temos aqui a linguagem mista. Nós podemos observar que nós temos a mãezinha, que diz: meu filho, o que foi isso? Muito preocupada pelo semblante da mão, pela expressão do seu rosto, porque seu filho chegou em casa, logo que ele abriu a porta, ela viu ele nessa situação. E ele diz: estou passando por um processo de adaptação escolar. Então, nós podemos observar aqui, através da linguagem não verbal, que ele está com o rosto machucado, ele está com o braço como se estivesse engessado. Podemos observar aqui também, com detalhes, o braço dele, como se estivesse machucado, como se estivesse arrastando aqui uma bolsa, como se estivesse toda rasgada e estragada. Podemos observar no semblante dele que ele está triste, que ele está arrasado, que ele está sentindo dores, que ele não está bem. Não é isso? Então, nós temos o primeiro texto. Vamos para o nosso segundo texto. Texto número 2 diz: o que é bullying? Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feita de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. Então, nós temos aí 2 textos com o mesmo tema, que é a questão do bullying, e aí nós temos o enunciado. Leia os textos 1 e 2, podemos dizer que, lembrando, pessoal, nós vamos trabalhar 4 alternativas, e nós temos somente uma alternativa que será correta. E
Uma dica bem importante quando a gente for fazer esse tipo de texto, esse tipo de prova externas ou de prova na escola também, que tem as 4 opções, nós temos que observar que geralmente 2 delas, gente, de cara você vai ver que você já consegue eliminar. Basta você ter, né? Basta que você observe bem a leitura, observe bem a imagem se tiver no texto, leia novamente seu texto, porque 2 questões, geralmente você já descarta automaticamente. Aí você vai ficar entre outras 2, não é isso? Então nós temos assim, ó, os textos 1 e 2, podemos dizer que, letra A, o menino do texto 1 não sofre bullying. Letra B, o texto 2 não define o bullying. Letra C, o texto 2 não passa uma informação. Letra D, o menino do texto 1 sofre bullying. Vamos analisar comigo cada uma dessas questões para a gente ver qual é a verdadeira? A letra A me fala o seguinte: o menino do texto 1 não sofre bullying. E aí? O que você acha? Será que ele não sofre bullying? O que nós podemos observar? Ele sofre bullying, não sofre? Olha só a situação que ele está. Nós podemos detectar isso pela sua fala, né? Estou passando por um processo de adaptação escolar e pela situação que ele chega em casa. Então essa aqui, nós já, digamos que ela já, né, é falsa. Porque o texto diz, ó, vamos lá pronunciar novamente. Lendo os textos 1 e 2, podemos dizer que o menino do texto 1 não sofre bullying? Sofre. Então, a letra A, nós já podemos, né, tirar fora, porque ele sofre bullying sim. Letra B, o texto 2 não define o bullying. E aí? Eu trouxe aqui um trecho do texto 2, para a gente analisar e ver se essa é verdadeira ou falsa. Diz assim: bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva. E aí? Não é uma definição do bullying? É. Esse trecho eu peguei no texto, né, 2, para provar para você que essa alternativa também é incorreta. Porque nós temos sim a definição no texto 2 do que é o bullying. Olha aí, é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva. Então, a letra D também, nós podemos analisar ela e ver que ela também é falsa. Letra C, assim nós temos. O texto 2 não passa uma informação. Será? Vamos fazer a leitura novamente do texto 2 para a gente ver? O texto 2 diz: o que é bullying? Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feita de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. Então, nós temos o texto 2 e aqui no texto 2, né, nós podemos ver que passa-se informações, né? O texto 2 não passa uma informação, passa, olha aqui. O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão, entre outras coisas. Então, nós também descartamos a letra C, porque a letra C, o texto 2, ele passa várias informações sobre o bullying. Então, vamos analisar a letra D? A letra D, nós temos o menino do texto 1 sofre bullying. Nós temos aqui o nosso texto 1. E aqui, realmente, o menino, né, ele sofre bullying sim. Nós podemos analisar, né, pelo seu semblante, pela sua fala, que ele realmente sofre bullying. Então, a alternativa correta é a letra D. Viu como é fácil? Basta a gente ler, não tenha pressa de fazer a retomada no texto. Professora, mas ler o texto, uma, duas, sim. Nós temos que ler o texto várias vezes para que a gente possa entender e analisar as alternativas. É lendo o texto que a gente vai conseguir identificar isso, tá? Como eu sei que vocês não têm preguiça de ler, vocês são alunos leitores, né? Então, isso vai ser fácil para você. Nós temos aqui a letra D, o menino do texto 1 sofre bullying, alternativa correta, não é isso? E nós vamos agora analisar mais 2 textos.
o texto número 1, nós temos o título, celular na escola. Vamos lá comigo fazer a leitura do texto. Nós temos assim: permitir ou não o uso desses aparelhos na dependência do colégio é uma discussão bastante atual. Conheço algumas opiniões. Quando os primeiros celulares chegaram ao mercado brasileiro, na década de 90, eles eram um sonho de consumo para muita gente. Quase 20 anos depois, estão tão popularizados que até crianças vivem a carregar modelos ultramodernos, inclusive na escola, onde esses aparelhos já fazem parte do cotidiano dos alunos. O celular se justifica pela necessidade dos pais monitorarem seus filhos, mas chegou-se a um exagero de uso, opina Daniel Lobato Brito, diretor administrativo do Colégio Franciscano Pio XII, em São Paulo. Então, nós temos aqui o texto número 1, que relata, né, a relação do celular em sala de aula. O texto número 2, nós temos outro título: Fórum na comunidade. Pode celular na sala de aula? Vamos ver o que diz? Celular na sala de aula atrapalha muito, até porque não é simplesmente o toque do celular, mas tem gente que atende o celular se escondendo do professor, ou tentando. E fica falando, ou então, quando o dono do celular não fala nada, a turma ou alguns colegas de classe fica soltando piadas, enchendo o saco, zoando, etc. Atrapalhando a galera e a concentração do professor, que pode perder o raciocínio ou ainda expulsar os alunos de sala. E concluindo, o celular em sala de aula deve ser banido e tratado com severidade os que descumprirem as regras. Então, nós temos aí dois textos, e os dois textos estão mencionando a mesma coisa, que é a questão do celular em sala de aula, né? Vamos lá para o nosso enunciado. Nós temos, em relação aos dois textos, podemos afirmar que, qual é a afirmação? Somente uma afirmação, né, entre 4 alternativas. A. Destinam-se somente ao público infantil. B. Tratam do mesmo assunto. C. Os textos tratam o mesmo assunto e o mesmo título. D. Utilizam a mesma linguagem. Vamos analisar comigo cada questão para que você possa entender, né, qual é a verdadeira e por que as demais não são verdadeiras, são falsas. Então, assim diz: com relação aos dois textos, podemos afirmar aqui: destinam-se somente ao público infantil. Pessoal, olha só. Na leitura dos dois textos, nós podemos observar que nada, mas nada diz a respeito que é destinado ao público infantil. Vocês observaram isso? Né? Nada diz que é somente ao público infantil. Até porque essa questão do celular em sala de aula geralmente é mais voltada para os nossos adolescentes, né? Adolescente de 8º ano, 7º ano, 9º ano. Então, assim, nada diz que é somente voltado para o nosso público infantil. Então, automaticamente, a gente percebe que essa letra A, ela é falsa, porque ele não é destinado somente ao público infantil. Nós temos a letra B. Trata do mesmo assunto? Vamos fazer a leitura novamente dos textos para a gente ver se realmente trata do mesmo assunto? Celular na escola. Permitir ou não o uso desses aparelhos na dependência do colégio é uma discussão bastante atual. Conheça algumas opiniões. Quando os primeiros celulares chegaram ao mercado brasileiro, na década de 90, eles eram sonhos de consumo para muita gente. Quase 20 anos depois, estão tão popularizados que até crianças vivem a carregar modelos ultramodernos, inclusive na escola, onde esses aparelhos já fazem parte do cotidiano dos alunos. O celular se justifica pela necessidade dos pais monitorarem seus filhos, mas chegou a ser um exagero de uso, opina Daniel Lobato Brito, diretor administrativo do Colégio Franciscano Pio XII, em São Paulo. Aí nós temos o texto número 2, vamos fazer a leitura rapidinho novamente, que diz: fora da comunidade, pode celular na sala de aula? Celular na sala de aula atrapalha muito, até porque não é simplesmente o toque do celular. Mas tem gente que atende o celular se escondendo do professor ou tentando.
e fica falando, ou então, quando o dono do celular não fala nada, a turma ou alguns colegas de classe ficam soltando piadas, enchendo o saco, zoando, etc., atrapalhando a galera e a concentração do professor, que pode perder o raciocínio ou ainda expulsar os alunos de sala. E concluindo, o celular em sala de aula deve ser banido e tratado com severidade os que descumprirem as regras, né? E aí, trata do mesmo assunto? Sim, trata do mesmo assunto. Os dois estão falando a questão do celular em sala de aula, né? Os dois estão falando, os dois textos. Podemos ver que o primeiro texto e o segundo, ele tem o mesmo assunto. Às vezes falado de forma diferente, mas é o mesmo assunto. Então, essa aqui nós temos ela como verdadeira, a letra B. Vamos ver se a gente vai encontrar alguma mais verdadeira do que essa. A letra C, nós temos os textos tratam o mesmo assunto e o mesmo título. Ó, já descobrimos que o mesmo assunto é positivo. Vamos ver se é o mesmo título. Vocês se lembram qual é o título do texto 1 e o título do texto 2? Lembrando, pessoal, que o título é uma coisa e o tema é outro, né? O título é o que você coloca lá em cima no seu título. O título você escolhe. E o tema é aquilo que você vai, né, falar no decorrer do texto. Então, título e tema é totalmente diferente. Vamos ver qual é o título do texto 1. Celular na escola. E o título do texto 2? Fórum na comunidade. Pode celular na sala de aula? Vocês viram? Que nós temos aí os títulos diferentes. O tema é o mesmo, porém os títulos são diferentes, né? Os textos tratam o mesmo assunto, porém o título é diferente. Alternativa errada. Letra D. Utilizam a mesma linguagem? Os dois textos, eles utilizam a mesma linguagem? O que você acha? Vamos lá? Analise comigo. O texto 1, ele tem uma linguagem bem formal, né? Quem fez o texto número 1, ele fez com a linguagem bem formal, né? É uma linguagem bem culta, né? Na norma padrão, bem redigido para que as pessoas possam ler, possam entender de uma forma bem coerente, que é o texto celular na escola. Permitir ou não o uso desses aparelhos na dependência do colégio é uma discussão bastante atual. Conheça algumas opiniões. Quando os primeiros celulares chegaram ao mercado brasileiro, na década de 90, eles eram o sonho de consumo para muita gente. Quase 20 anos depois, estão tão popularizados que até crianças vivem a carregar modelos ultramodernos. Inclusive na escola, onde esses aparelhos já fazem parte do cotidiano dos alunos. O celular se justifica pela necessidade dos pais monitorarem seus filhos, mas chegou-se a um exagero de uso, opina Daniel Lobato Brito, diretor administrativo do Colégio Franciscano Pio XII, em São Paulo. Então, nós podemos observar que essa linguagem aqui ela é bem culta, né? Uma linguagem bem culta. Então, nós temos aí o nosso texto, número 1, com a linguagem bem formal, bem culta. E o texto número 2? Vamos ver? O texto número 2, nós podemos observar que tem algumas falas, né? Que já não é tão a linguagem formal como o texto número 1. Por exemplo, aqui, ó. Enchendo o saco, zoando, né? Nós podemos observar que o texto número 2, ele já tem uma linguagem mais informal, não é isso? Então, nós temos a letra D, os textos, gente, eles não utilizam a mesma linguagem, porque o texto 1, a linguagem mais formal, porém, o texto 2, nós temos aí, né, a linguagem informal. Resposta correta, somente a letra B, né? Que trata do mesmo assunto. Com relação aos dois textos, eles tratam do mesmo assunto. Este descritor avalia a habilidade em reconhecer a diferença entre texto que trata do mesmo assunto. Podemos concluir que a alternativa A é negativa, pois os textos são destinados em especial a crianças e jovens, né? E não somente a crianças. Já a alternativa C é negativa, porque o tema é o mesmo, porém os títulos são diferentes. O texto número 1 tem um título, né? E o texto número 2 tem um outro título, apesar do tema ser o mesmo. A letra D também é negativa. O texto 1 é escrito na linguagem formal e o texto 2, em alguns momentos, é
é escrito na linguagem informal. Alternativa correta, letra B. Tratam do mesmo assunto. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né, sobre os descritores. Qualquer dúvida, gente, sinta-se à vontade para me perguntar. Pode mandar mensagem lá no grupo, né, da escola, que eu vou estar respondendo. Tem alguns pais que mandam mensagem no meu WhatsApp privado. Podem ficar à vontade que eu vou estar respondendo, assim que eu puder, assim que eu ver, tá? Então pode ficar à vontade. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. Eu estou aí à disposição de todos, tá? Estamos aí para colaborar, para contribuir. E podem ficar à vontade, qualquer dúvida, eu estou aí para ajudar vocês. Eu trouxe aqui a mensagem da semana que diz: desistir dos sonhos é a marca dos fracos. Portanto, seja vencedor. Não desista jamais. Seja vencedor. Corra atrás dos seus objetivos. Certo? Não seja um fracassado. Corra atrás. Seja você. Faça tudo direitinho. Estude bastante. Tá bom? As nossas referências bibliográficas.